O aumento das tensões entre Rússia e Ucrânia e o risco de um conflito ser deflagrado tem sido notícia na última semana em todo o mundo, inclusive pela possibilidade de envolvimento de Estados Unidos e China. Sobre isso, nós vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais da PUC São Paulo, Reginaldo Nasser. Bom dia, professor Nasser, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Prazer falar aqui com vocês. Professor, o que está em jogo nessas tensões entre Rússia e Ucrânia? Esse é um conflito por questões regionais ou há mais questões envolvidas? O foco da questão ele é regional, né? Isso é muito claro. Esse problema ele vem desde o final da Guerra Fria, né? Do que se trata? A gente lembrar rapidamente, durante a Guerra Fria tinha dois grandes blocos, né? A OTAN, que continua existindo, é uma organização militar que participa os europeus ocidentais e os Estados Unidos. De outro lado, era o Pacto de Varsóvia, em torno da União Soviética. Quando acaba a Guerra Fria e a União Soviética, na década de 90, a OTAN começou a incorporar alguns membros, né? Cerca de 9 ou 10 membros até hoje, do leste europeu. Então, se a gente olhar no mapa, nós vamos ver que toda aquela área em torno da Rússia ela está sendo incorporada pela OTAN. Isso traz problemas, porque é como se a frente, né, de ação militar norte-americana estivesse na porta da Rússia. Então, isso teve problema na Geórgia e teve o problema em 2014 na própria Ucrânia, né, que instalou ali um tipo de guerra civil, 14 mil mortos, ali perto da fronteira com a Rússia. E o problema volta à tona, né? Voltou à tona porque em novembro se detectou uma movimentação muito grande, uma movimentação militar muito grande da Rússia na fronteira. Então aí começou a se especular sobre que a Rússia ia invadir a Ucrânia. A partir de então, né, desencadeou todos esses fantasmas aí de um passado, não um passado, um passado recente, né, mais do que isso, mas que se torna atual. E aí toda a discussão em torno dessa questão. Mas acho que houve muito, propositadamente, muito exagero da parte dos Estados Unidos, da Inglaterra e da mídia ocidental. Inclusive, o senhor falou dessa questão do exagero. Ontem, o presidente Vladimir Putin emitiu sinais de que quer negociar. Dois ministros do Sim. governo saíram com declarações nesse sentido, né? Como que o senhor avalia esse movimento russo? O objetivo realmente agora é tentar uma negociação de paz? Não, a Rússia nunca declarou e todos os analistas militares colocam como muito improvável em qualquer momento uma invasão russa. Isso é quase que impossível. Então, essa coisa da negociação está colocada desde sempre. A questão para a Rússia é muito simples. Não quer que a Ucrânia faça parte da OTAN. Esse é um ponto, né? E o que a Rússia quer é retomar o Acordo de Minsk. Esse Acordo de Minsk foi feito em 2015 justamente para dar crise, que eu apontei há pouco, na Ucrânia, e participou a Ucrânia, participou membros da comunidade europeia, participou a Rússia e tal, e entre outras coisas, há várias questões no acordo. É conferir uma autonomia à região de Donbás. A região de Donbás é no leste da Ucrânia, onde tem uma grande maioria da população etnicamente da Rússia e muito vinculado à Rússia, né? E eles querem uma certa autonomia. Então, esse foi o acordo que eles querem que cumpra. Nada mais além disso. Mas, nesse momento, quem está tendo um papel importante é a Alemanha, né? A Alemanha é a que importa mais de 50% do gás da Alemanha, vem da Rússia, tem muitos negócios com a Rússia. E o chanceler Scholz, novo chanceler, está fazendo um périplo interessante. Foi aos Estados Unidos, foi à Rússia e hoje está na Ucrânia, né? E ele tem feito uma negociação muito, muito importante nesse momento, e ao que tudo indica nesse momento, realmente não vai ter conflito. Hoje a Rússia já retirou uma parte das tropas da fronteira, o próprio chanceler alemão disse, com todas as letras, não há a mínima cogitação da Ucrânia fazer parte da OTAN. Ao mesmo tempo, ele quis advertir, e não admitiremos invasão da Rússia. Claro, aí é uma retórica. Por quê? Porque se a Ucrânia realmente não fizer parte da OTAN,
o problema deixou de existir. Por outro lado, professor, os Estados Unidos seguem fazendo um discurso alarmista, falando em conflito iminente, retiraram a embaixada de Kiev, na capital da Ucrânia, para Leópolis. Qual o interesse dos Estados Unidos em manter esse clima de beligerância? Olha, a hipótese, porque não tem muito sentido isso que os Estados Unidos estão fazendo. Eu fui, inclusive, olhar a cronologia da crise. Os Estados Unidos falam que está tendo invasão desde novembro, que vai ter invasão. Vai ter invasão, vai ter invasão, vai ter invasão. E os grandes jornais americanos estão repercutindo isso, né? O Washington Post e o New York Times. Eu acredito que o Biden está com problema de popularidade, baixa popularidade nos Estados Unidos, saiu muito mal da crise do Afeganistão, então essa impressão, né, que gera para a opinião pública que os Estados Unidos fracassou, os Estados Unidos está se retirando da cena internacional, né? Quer dizer, isso daí ele entende que ele tenta agradar essa opinião pública mais conservadora. Mas, de toda forma, tem uma questão também aí ligada ao Biden. Lá em 2014, quando houve a crise da Ucrânia e foi para a Guerra Civil, o Biden era vice-presidente do Obama. E dizem, há relatos das reuniões, que o mais incisivo para ter confronto militar, ajudar a Ucrânia, era o Biden. O Obama acalmava e o Biden ia. Vamos lembrar aqui, a imprensa americana não tem dito isso, né, que o filho do Biden foi acusado de corrupção na campanha por relações suas com empresários ucranianos. Não vou entrar aqui se é corrupto ou se não é corrupto, mas o fato é que a família tem muitos negócios ali na Ucrânia. Então, o Biden, e em torno do Biden uma elite americana, tem um interesse muito particular ali. Eu acho que essa exaltação ela vai acabar voltando contra os Estados Unidos, porque os Estados Unidos não vai entrar em confronto, não vai enviar tropa, nenhum membro da OTAN envia arma, mas não envia tropa. Ninguém vai, eventualmente, num confronto com a Rússia. Então, eu acredito que agora a solução diplomática está encaminhada e é preciso ter uma saída de honra para os Estados Unidos, porque fez todo esse alarde para não dar em nada, como se sabia que não ia dar em nada. Professor, em meio a esse processo todo, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro vai encontrar-se amanhã com o russo Vladimir Putin. Que interesses que o Bolsonaro pode ter nessa visita e isso pode trazer algum tipo de consequência ao Brasil no cenário internacional? Olha, é interessante. Essa questão de visita de todo presidente é uma coisa importante, tá? Mas ela é simbólica, né? Por vezes você pode ter negociação entre os países sem a visita de presidente. Eu sempre lembro o caso do Brasil com o Oriente Médio. De Dom Pedro até o Lula, nunca ninguém tinha visitado o Oriente Médio no Brasil. O Brasil tinha negócio com o Oriente Médio. Então, tem negócios na área de fertilizante, pequenas compras militares e tudo. Mas eu acredito que isso é mais um lance quando o Bolsonaro aceitou isso. Eu acho que é muito mais para a questão interna aqui no Brasil, né? Dizer que o Bolsonaro tem trânsito internacional, dizer que o Bolsonaro tem identidade. Eu estou reproduzindo aqui o que eles dizem, porque eu não concordo. O Bolsonaro tem uma identidade de ser conservador com Putin. Agora, o Bolsonaro, declaração dele que ele quer a paz, quer dizer, tentar mostrar um pouco isso, porque nada além disso. Essa questão da Ucrânia é briga de gente grande, né? São as grandes questões da política internacional, onde é coisa de grande potência. Então, o Brasil não conta nisso. Aliás, houve um momento que o Brasil contou, foi uma raridade, mas contou, que foi quando o presidente Lula, com o presidente Erdogan, entraram para fazer uma negociação com o Irã sobre a questão nuclear. É um dos raros momentos do apogeu. Mas hoje o Brasil, e sob a liderança de Bolsonaro, realmente, na minha avaliação, é algo que vai passar desapercebido, como está passando. Eu vi lá a mídia, mal menciona, as pessoas na Rússia não sabem quem é Bolsonaro, pouca gente sabe, na Ucrânia, idem, né? Então, isso, como se diz no ditado popular, vai passar a brancas nuvens. Professor, quero agradecer aqui a sua participação no Jornal Brasil Atual. Um bom dia e até uma próxima. Bom dia, até mais. Conversamos aqui com o professor de Relações Internacionais da PUC São Paulo, Reginaldo Nasser. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual.
As notícias que os outros não dão.